guys, Natália aqui, professora de inglês do SEIP, e hoje a gente vai falar sobre as WH questions. O que são essas WH questions? São os pronomes interrogativos no português, tá? Então vamos lá? Pronomes interrogativos são palavras utilizadas para fazerem perguntas, né? Muito simples. Pronome interrogativo é aquele que interroga, ok? Também conhecidos como question words, então eu posso chamar esses pronomes interrogativos de question words ou de WH questions, WH, perguntas com WH. Por quê? Porque ou vai começar com W ou começa com H. Vocês vão ver isso no decorrer aqui da aula, tá? Então, WH questions e question words. Quais são eles? Estão todos aqui nesse quadrado, ó. What, where, when, how, who, which, whose e why. Para cada um desses pronomes, pessoal, eu vou ter uma tradução. Então, preciso decorar? Sim. Se você usar o pronome de forma incorreta, com a tradução incorreta, você vai ferrar a frase toda, você ferra a pergunta. Se você, ao invés de perguntar onde, pergunta quando, pronto, perdeu o sentido da frase. Então, vamos ver aqui a tradução. What é o que ou qual, né? Eu posso perguntar, what's your name? Qual é o seu nome? What do you do? O que você faz da vida? Where é o meu onde, né? Onde? When, quando? Who, quem? E o which? Opa, which também é qual? Qual é a diferença, Natália? Vamos lá, galera. O what é qual quando eu só tenho uma opção. E o which é qual quando eu tenho mais de uma. Então, por exemplo, eu te mostro duas cores, amarelo e vermelho. E te pergunto, which color do you prefer? Red or yellow? Então, ó, o which é quando eu te dou opções para você escolher. Aí eu vou usar o which. Do contrário, eu uso what para qual, tá? Seguimos aqui. Whose é aquele pronome que a gente vê também na aula de pronomes relativos. Ele funciona tanto como um pronome interrogativo quanto um pronome relativo. E ele dá a ideia de posse. De quem, né? Cujo, cuja, se ele fosse o relativo. E na pergunta, no interrogativo, ele é de quem? De quem é essa caneta? De quem é essa mesa? Ok? Continuando aqui, o why, que é o nosso porquê, tá? Então, o porquê de pergunta é o why. E o how? Galera, presta atenção, o how tem inúmeras variações, tá? E aí vocês têm que saber essas variações. Então, coloquei aqui nesse quadradinho para que vocês assistam e vejam que cada uma delas tem um significado específico. Vamos dar uma olhada? How, sozinho é como, por exemplo, de how are you, como você vai. Agora, se eu quiser saber quão longe, eu pergunto how far. E quanto tempo? How long. E quão alto? How high. E quão profundo? How deep. Então, estou numa piscina, né? Quero saber qual a profundidade? Eu vou falar, how deep is the swimming pool? Ok? How much é o preço, quanto custa, ó. Vou numa loja, vou comprar um celular. How much is the cell phone? Pergunto com how much. Voltando aqui. How close é quão perto, é alguma coisa de algum lugar. E how hot, quão quente. Então, basicamente, como vocês podem ver, o how ele está sempre do lado de um adjetivo. Vocês puderam perceber isso? Então, eu posso usar inúmeros adjetivos para perguntar com how. Por isso que ele tem variadas possibilidades. Você não precisa decorar todas, mas você tem que entender que ele pode estar sempre perto de um adjetivo e ele vai estar querendo dizer uma palavra, uma tradução específica para aquela coisa. Tá bem? Continuamos aqui, ó. Temos alguns exemplos. What's your name? Qual o seu nome? Where do you play basketball? Onde você joga basquete? When do you go to school? Quando você vai para a escola? How tall? Opa, adjetivo tall. How tall com alto. Quão alto você é? How are you? Como vai você? Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Which color do you prefer? Que cor você prefere? Ó, opções. Vermelho ou azul?
Whose backpack is this? De quem é essa mochila? Pessoal, atenção aqui. Quando eu uso whose, a minha ordem da frase muda. Por quê? Porque logo depois dele tem que vir o objeto ao qual eu me refiro. Então não vai vir ele e o verbo to be como é geralmente numa frase no simple present. Vai vir ele, o objeto e aí sim depois o verbo. Muita atenção nisso, tá? Então vamos olhar aqui de novo, ó. Whose, e aí o objeto, que é a mochila, e depois o verbo e complemento. Então, de quem é essa mochila? Eles invertem a frase. E o último exemplo aqui do why, né? Why are you sad? Por que você está triste? Ok? E aí eu te mostro aqui a minha estrutura. Quando eu tenho as perguntas com o WH, né? Quando eu tenho os pronomes interrogativos, eles sempre vão vir antes de qualquer coisa na frase interrogativa. Nada vai vir antes deles. Nada. Vai vir eles, vem o pronome, vem o verbo, o pronome e o restante, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vem eles, vem o verbo, o pronome, o complemento numa frase interrogativa. Ou, se eu estou falando de um tempo verbal que tem verbo auxiliar, vai vir eles, aí o verbo auxiliar, depois o pronome e depois o verbo principal. Tá? Se o meu verbo principal não precisar de auxiliar, então eu vou olhar aqui, ó, o primeiro exemplo. E se ele precisar, eu olho o segundo exemplo. Ok? Agora temos aqui também umas exceçõezinhas, ó. What the best hot dog in the city is? Quando eu tenho frase indireta, pergunta indireta, que no inglês é chamado como indirect questions, eu posso botar a palavra WH e jogar o verbo para o final dela. Então, nisso modifica a ordem, mas é só quando é indirect questions, tá? Então, ó, qual é o melhor cachorro-quente da sua cidade? Eu boto toda a estrutura, mas eu jogo o verbo lá no final, ó, olha o is, fechando a frase. E outra exceção é quando eu uso who no simple present. Quando eu uso who no simple present, que não é o verbo to be, com um verbo outro qualquer, eu não preciso do auxiliar. Eu posso perguntar, por exemplo, who works? Who works here? Quem trabalha aqui? Aí, no exemplo que eu botei, who works at EY? Quem trabalha na Ernst Young? Tá? Então, pessoal, quando eu tenho who, eu não preciso do auxiliar. Eu posso botar o verbo conjugado direto. E óbvio, ó, muita atenção, olha aqui para mim. O who aqui nesse caso está sendo considerado terceira pessoa. Logo, ele está representando o he, o she e o it. Tá? Então, ele como terceira pessoa, ele representa o he, o she e o it. Ok? Então, é isso que vocês precisam saber. Pronomes interrogativos, obviamente, são utilizados em frases interrogativas, tá? E cada um deles tem um significado específico, depende do que vocês querem usar na frase de vocês. Beleza? Ficamos por aqui hoje, galera. Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye!